diante de Deus, reconhecer nossas faltas, nossos pecados, reconhecer que nem sempre nós vivemos nossa fé como cristãos. Muitas vezes somos omissos, indiferentes, nem sempre produzimos frutos bons. Nos pedir perdão tanto. Deus Todo-Poderoso, cheio de amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis o vosso imenso amor e Pai, mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Isaías. Vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Um amigo meu possuía uma vinha e fértil costa, secou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um lagar. Esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. Agora, habitantes de Jerusalém e cidadãos de Judá, julgai a minha situação e a de minha vinha. O que poderia eu ter feito a mais por minha vinha que não fiz? Eu contava com uvas de verdade, mas por que produziu ela uvas selvagens? Pois agora vou mostrar-vos o que farei com minha vinha. Vou desmanchar a cerca e ela será devastada. Vou derrubar o muro, e ela será pisoteada. Vou deixá-la inculta e selvagem. Ela não será podada, nem lavrada, espinhos e sarças tomarão conta dela. Não deixarei as nuvens derramar a chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e o povo de Judá, sua dileta plantação. Eu esperava deles frutos de justiça, e eis injustiça. Eu esperava obras de bondade, e eis iniquidade. Palavra do Senhor. Visitai a vossa vinha e protegei-a.
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus, em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude ou de qualquer modo mereça louvor. Praticai o que aprendestes e recebestes de mim, ou que de mim vistes e ouvistes. Assim, o Deus da paz estará convosco. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram ao outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles não o respeitaram. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-o para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento estes perversos, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão
os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos vossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue ao povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pesados irmãos e irmãs, as crianças que estão hoje recebendo a cruz, o rito da missão, também estamos concluindo a festa de São Francisco de Assis aqui na comunidade, neste segundo domingo do mês de outubro, mês missionário, como já foi lembrado também, rezando especialmente pelos nossos dizimistas e por tantas outras intenções importantes que nós vivemos nesse nosso tempo. Hoje, dia do Nascituro, e concluída a Semana Nacional da Vida. Sempre é bom lembrar que todos nós somos chamados a cuidar, proteger a vida em todas as suas formas, desde a origem, a concepção até o seu fim natural. A Igreja nos ensina isso. E ao longo desta semana rezamos, então, pedindo também para que os responsáveis por fazer as leis, governar nosso país, nosso Estado, tenham essa responsabilidade de fazer leis que sempre estejam de acordo com a defesa da vida. Nós ouvimos o Evangelho e no início do Evangelho diz hoje que Jesus, naquele tempo, contou outra parábola. Significa que Jesus já tinha contado antes parábolas para falar desse mesmo assunto, sobre a vida. Para nós pode parecer um pouco estranho essa expressão, falar da vinha. Naquele tempo era algo muito comum, onde Jesus viveu, a plantação de uvas, a vinha, era algo que fazia parte da vida de Jesus. Nós vivemos na cidade, e talvez isso para nós é um pouco mais difícil de entender, mas devemos também procurar fazer este esforço para entender essa mensagem do Evangelho e trazê-la para a nossa vida, o nosso tempo. O Evangelho é sempre uma palavra viva e deve ser acolhida por nós hoje para nos ajudar a viver bem a nossa fé e nos levar a viver os ensinamentos de Cristo nos dias de hoje. Nós estamos já há 3 domingos consecutivos ouvindo parábolas sobre a vida. Há 3 domingos atrás, Jesus contou aquela parábola e disse que o dono da vinha, o patrão, saiu para contratar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Contratou alguns pela manhã, cedo, depois das 9 horas, ao meio-dia, às 3 horas da tarde e por fim às 5 horas da tarde. E no final pagou a todos o mesmo valor, uma diária. E os mestres da lei, os fariseus, estranharam, porque segundo a mentalidade deles isso era injusto, mentalidade apegada ao dinheiro, aos bens materiais, como eles viviam. E Jesus ensinava com isso que Deus não nos trata assim. O amor de Deus para com cada um de nós, seus filhos e filhas, é um amor gratuito, é um amor incondicional. Deus não olha para nós a partir do que nós possuímos, daquilo que nós temos, das nossas condições sociais,
as nossas condições culturais ou de qualquer outra coisa. Deus nos ama porque somos seus filhos e filhas, e nos ama assim porque quer nos salvar. E independente da hora, do tempo em que nós nos convertemos para Ele, o que importa é que nós nos convertamos e que nós nos coloquemos à disposição para trabalhar na sua vinha e participar do seu reino. Essa é a mensagem da parábola que Jesus contou sobre a vinha há 3 domingos atrás. Domingo passado, Jesus contou outra parábola sobre a vinha. Disse que um homem, um pai, tinha 2 filhos, e disse para os 2, primeiro disse para o filho: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E o filho disse para o pai: não vou. Mas depois o filho se arrependeu, pensou melhor e foi trabalhar na vinha. E o segundo filho, o pai disse a mesma coisa: filho, vai trabalhar na minha vinha. E o filho disse: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Ficou acomodado, ficou em casa. Jesus perguntou para os mestres da lei e os fariseus: na opinião de vocês, qual dos 2 fez a vontade do Pai? E eles mesmos disseram, então, responderam: o primeiro, ou seja, aquele que disse não, mas depois se arrependeu e foi trabalhar na vinha do Pai. E com isso Jesus nos ensinava, através daquela parábola, que para Deus o que mais importa não são as nossas palavras. Muitas vezes nós podemos dizer uma coisa e fazer outra. O que mais importa diante de Deus são as nossas ações, as nossas atitudes. Porque se nós dissermos uma coisa e depois vamos fazer outra, não adianta a gente dizer Senhor, Senhor, e depois sair por aí fazendo mal. Isso é uma contradição. Então, Jesus dizia com aquela parábola: o que agradou ao Pai foi aquele filho que disse que não ia trabalhar, mas depois se arrependeu, se converteu, mudou de opinião e foi trabalhar. Esse fez a vontade do Pai. Para nós sermos filhos e filhas bons, que agradam a Deus, nós temos que aprender a fazer com que as nossas palavras e as nossas ações, elas estejam em sintonia, que elas estejam na mesma direção, que elas sejam idênticas. Aquilo que nós rezamos, professamos, aquilo que nós vivemos. Por isso que Jesus questionava os mestres da lei e os fariseus, os líderes religiosos naquele tempo, como também os outros líderes, os líderes do sinédrio, os líderes políticos, porque eles falavam uma coisa, faziam as leis e colocavam pesadas leis sobre os outros, mas eles não praticavam o invisível. E Jesus então veio mudar essa realidade. Jesus veio para mostrar que o mais importante que agrada a Deus é a gente ter uma vida que seja uma vida coerente. O Evangelho tem que nos levar a uma vida coerente, uma vida verdadeiramente cristã. Agora, Jesus contou outra parábola sobre a vinha e diz que o proprietário construiu uma vinha, plantou uma vinha, arrendou para os vinhateiros. Jesus contou essa parábola novamente para os mestres da lei, os fariseus, os anciãos, aqueles líderes que vinham sempre rejeitando Jesus, vinham sempre criticando Jesus, aqueles líderes que vinham sempre se colocando em oposição ao que Jesus ensinava. Enquanto que o povo pobre, o povo simples, os pecadores, eles vinham acolhendo Jesus, vinham aceitando os ensinamentos de Jesus, eles vinham se colocando no caminho como discípulos e discípulas de Jesus. Domingo passado, no final da parábola, Jesus disse que os publicanos, os pecadores, as prostitutas deveriam preceder a eles no reino de Deus, ou seja, eles chegariam primeiro no reino de Deus, porque são aqueles que de fato aceitam o chamado para trabalhar na vinha. Diz hoje a parábola que o dono da vinha
construiu a vinha, cuidou da vinha, plantou a vinha e colocou aos cuidados dos vinhateiros. Viajou e depois queria colher frutos bons daquela vinha. Mandou os empregados para colher os frutos, e quando enviou os empregados, os vinhateiros maltrataram os empregados, violentaram os empregados, apedrejaram os empregados. Depois o dono da vinha enviou o seu próprio filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. E eles mataram também o filho do dono da vinha. Ou seja, Jesus está lembrando que o povo, aquele povo que foi chamado a fazer parte da primeira aliança, o povo de Israel, foi tratado com tanto amor, com tanto carinho por Deus. Esse povo com que Deus teve tanta misericórdia, sobretudo esses que foram chamados no primeiro, também os mestres da lei, os fariseus, foram chamados para serem os vinhateiros, para cuidar desta vinha. Eles recusaram esse convite. Eles maltrataram os profetas e mataram o próprio Filho Jesus quando ele foi enviado. Por isso diz a parábola, então, que Deus vai retirar esta vinha deles e vai conceder àqueles que querem produzir frutos bons. Jesus vem então formar este novo povo. Jesus vem nos trazer esta nova vinha. E nós fazemos parte deste povo, deste novo povo de Deus. Nós formamos esta nova vinha e somos chamados a produzir frutos bons, no seguimento de Jesus, seguindo o que Ele nos ensinou, vivendo o que Ele nos ensinou, nós vamos produzir frutos bons. Nos lembra São Paulo hoje na segunda leitura, que quando nós seguimos Cristo, quando nós vivemos a nossa fé, nós estamos produzindo frutos bons. Diz São Paulo assim: quanto ao mais, diz São Paulo, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo o que é virtude. Praticai o que aprendestes. É isso que nós devemos procurar então fazer a partir do nosso batismo, a partir da nossa fé, todos os dias. Ter os mesmos sentimentos de Cristo, diz São Paulo, nesta mesma carta que nós acabamos de ouvir nesta noite. Ter os mesmos sentimentos de Cristo. E assim nós estaremos sendo esta nova vida, este novo povo de Deus, o povo da nova aliança. Jesus é a verdadeira videira e nós somos os ramos. E se nós estamos ligados a Ele, nós vamos produzir os frutos bons. É isso que Deus espera de nós. Estamos celebrando hoje, concluindo a festa de São Francisco de Assis. São Francisco foi um homem que desde a sua juventude, quando se converteu, quando conheceu de fato Jesus, ele decidiu oferecer a sua vida, se tornar semelhante a Cristo, imitar a Cristo e produzir frutos bons, na humildade, na pobreza, na prática da caridade, no serviço, na doação da sua vida. Que nós possamos imitar também o exemplo de São Francisco, no seguimento de Cristo, e todos os dias produzir esses frutos que Deus espera, na prática do amor, da caridade, na prática do bem. O mundo tem muitos frutos amargos que nós sabemos por aí, frutos que nós não queremos produzir e nem colher, frutos de violência, frutos de preconceito, de discriminação, de desigualdade, de injustiça. Esses são os frutos amargos que são produzidos por aqueles que rejeitam os ensinamentos de Cristo, por aqueles que rejeitam a presença de Deus. Nós queremos ser o povo de Deus, a vida do Senhor, que produz frutos doces, frutos bons, frutos que agradam o Senhor. Vamos professar nossa fé, manifestar a nossa disposição
e seguir esse caminho, responder a esse chamado, a este apelo que Ele nos faz. E que essas crianças que hoje receberam esta cruz com Cristo crucificado possam entender também este chamado, responder a esse convite e crescer sempre mais na fé, para produzir também ao longo de suas vidas esses frutos que Deus espera. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, São Paulo diz que devemos apresentar a Deus orações e súplicas. É isso que nós vamos fazer agora, nos dirigir a Deus as nossas preces, com a fé e a confiança de filhos e filhas, a certeza de que Deus está atento e sabe de todas as nossas necessidades. A cada invocação, digamos: mandai, Senhor, o vosso Espírito. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Abençoai o sínodo dos bispos que está acontecendo em Roma e fazei em vossa igreja, ó Pai, uma vinha fecunda, capaz de alimentar todas as pessoas com os frutos que provém do Espírito, nós nos pedimos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Dai-nos a graça de ser uma igreja local apaixonada pelo anúncio do Evangelho, seguindo os passos de São Francisco de Assis, nós nos pedimos. Amém.